Nós estamos lendo agora aqui no capítulo 20 uma parte do desfecho da nossa história pessoal. E isso é muito importante aqui. Lembrem, na noite de ontem nós vimos a Batalha do Armagedon. E nós vimos o quão terrível será a Batalha do Armagedon, tudo que vai acontecer. E Jesus chega finalmente e será reconhecido por Israel, será reconhecido pelos judeus e ele será visto por toda a terra. Não haverá ateus nesse momento. Não haverá ateus nesse momento. A chegada de Cristo, a volta dele, decreta o fim do ateísmo. Será impossível dizer que Deus não é, que Deus não vive. Será impossível dizer isso. A vinda dele acaba por sepultar definitivamente toda a crença ateísta. Agora, vejam, vamos ler o capítulo 20 e permitir que a própria palavra fale. Vamos navegar dentro da Bíblia nessa noite. Capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Só até aqui por enquanto, até essa parte do verso 3. Vejam, o capítulo 20 do Apocalipse começa mostrando para nós justamente o fim da grande tribulação. A chegada de Cristo venceu a batalha do Armagedon e agora a Bíblia mostra o diabo sendo preso por 1000 anos. O diabo sendo preso, ou seja, lembre que no livro de Jó, quando a Bíblia diz que o diabo se apresenta para acusar Jó, Deus pergunta: de onde tu vens? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, o diabo não está preso, ele está solto. Ele não é onipresente. Ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é eterno, ele foi criado, então ele é imortal, ele tem início. Ele não é onipresente, ele tem demônios para agirem. Mas aqui, nesse momento, e outra coisa, ele também não tem todo o poder. Lembra que no livro de Jó, Deus mostra claramente isso para nós. Tanto é que a Bíblia diz o quê? No capítulo 1 de Jó, Deus diz: toca no que ele tem, mas não toca nele. Ele não toca em Jó, toca no dinheiro, toca na família, toca em tudo que ele tinha, mas não toca nele. No capítulo 2 de Jó, Deus diz o que para o diabo? Toca nele, mas não mate. O diabo toca em Jó, ele fica doente, mortalmente doente, mas não morre. Por quê? Porque ele é uma criatura. Ele não pode transpor limites estabelecidos por Deus. Quando o cristão recebe autoridade espiritual, Jesus diz o quê? Em meu nome expulsarão demônios. Então vejam, o diabo tem força, tem relativo poder, mas ele não é onipotente. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa em relação a isso, porque alguns elevam essa questão de batalha espiritual a um nível onde o diabo pode praticamente qualquer coisa, onde Deus não nos protege. E isso vira vira uma psicose. Pessoas começam a viver uma vida cristã onde a todo momento o diabo vai fazer alguma coisa contra elas, onde a todo momento vão ser atingidas, enquanto deveriam gozar da vida cristã, entendendo que o diabo foi vencido por Cristo na cruz e ele nos deu autoridade, e a partir daí precisamos, claro, vigiar. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Mas uma coisa é uma pessoa catucar a onça com vara curta, digamos assim. Mas por outro lado, outra coisa é a pessoa deixar de acreditar na proteção de Deus na sua vida. E deixar de acreditar na autoridade do poder do nome de Jesus e na obra de Cristo. E passar a viver eternamente criando rituais de libertação, rituais de afastamento do diabo, rituais... Sabe, irmão, isso não é o evangelho de Cristo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aqui no capítulo 20, ele aparece vencido, derrotado e vai ser preso por 1000 anos. 1000 anos o diabo aparece sendo preso aqui.
Jesus, então, nesse momento de prisão milenar, 1000 anos de Satanás, decide governar a partir de Jerusalém toda a Terra, todo o planeta Terra. É o que a gente chama de milênio. Eu queria fazer você imaginar mais ou menos o que é isso. Imagine, eu não sei como será, mas imagine em cadeia mundial de comunicação. Imagine, daqui a pouco anuncia, vai começar no prazo de 5 segundos. Pá, 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 pá. Daqui a pouco Jesus aparece e diz: boa noite. Espero que estejam gostando do mundo agora. Imagine o que será isso. Imagine o quão incrível será tudo isso. Vamos ler e a gente vai poder caminhar aqui e entender um pouco. Vamos lá. Olha o que a Bíblia diz. Continuando no verso 3, a Bíblia diz: e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vamos lá. E diz aqui: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Agora vejam, o que Deus está nos mostrando? Vamos entender por parte aqui. Vejam, a Bíblia mostra aqui para nós, é um vislumbre do que nós vimos no capítulo 7 do livro do Apocalipse. Lembra? No capítulo 7 do livro do Apocalipse, aparece diante do trono uma multidão que veio de todos os povos, tribos, nações e línguas, com vestes brancas, que fala de justiça, salvação, e eles aparecem com um ramo de palmas. Eles não aparecem com coroa, porque coroa fala de obras. Eles aparecem com um ramo de palmas, que fala de vitória. Eles aparecem novamente aqui agora, nesse capítulo 20. Ou seja, os que morreram durante a grande tribulação. Pessoas se converterão nesse período. Imagine crianças que se tornaram, por exemplo, jovens nesse período e se converteram. Imagine, por exemplo, crianças que foram assassinadas durante a grande tribulação ou morreram com as tragédias que aconteceram. Então, muitas pessoas se converterão nesse período. Pessoas que verão, por exemplo, as duas testemunhas que nós vimos no capítulo 11 do Apocalipse, na segunda metade da grande tribulação, e que vão fazer, além de profecias tremendas, sinais miraculosos. Existem pessoas que não aceitarão a marca do anticristo, a marca da besta, e se converterão vendo eles. Então, a gente precisa desmistificar uma coisa aqui. Vejam, uma coisa é pegar o que eu estou falando aqui e transformar tipo numa pessoa que não passou de ano no colégio. Ah, mas eu vou para a recuperação. Como se a recuperação, por exemplo, eu não subi no arrebatamento e eu fiquei para a grande tribulação, mas me salvei. Irmão, vejam, o que eu estou dizendo aqui não é isso. Tanto é que Jesus vai dizer que se esses dias não fossem abreviados, não acharia fé na terra. Você imagina uma pessoa que tem tudo para ser crente hoje, irmão. Uma pessoa que tem tudo para servir a Deus. E pensa bem, e a pessoa não quer. Você acha que uma pessoa vai querer tomar um tiro na cabeça, ser torturado? Ver um filho ser torturado? Sabe? Ver a esposa na frente dele sendo assassinada? Sabe, irmãos? Você acha que uma pessoa que hoje não quer ser crente, com toda a vantagem, toda a facilidade, aceitará facilmente a tortura sua ou de parentes, familiares? E não vou negar agora a Jesus? Muito dificilmente. Pode acontecer, mas muito dificilmente. A gente precisa entender o seguinte: o Espírito Santo não vai sair da terra na grande tribulação e a Bíblia não vai perder o seu valor. O que aconteceu é que com o arrebatamento da igreja, a porta da graça fechou. A porta da graça fechou. Enquanto que agora com a graça nós somos salvos. Na grande tribulação, pessoas pagam com a vida, sendo torturadas e mortas. O evangelho pregado não é o evangelho da graça. O evangelho pregado aqui, nesse tempo da grande tribulação, é o evangelho do reino. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus está chegando. Pessoas se converterão. E eles aparecem aqui por ocasião do início do milênio. Quando Satanás é preso, eles aparecem ressuscitando para se juntar a nós. Lembrem, os que morreram em Cristo, a Bíblia diz que ressuscitarão primeiro. É a primeira ressurreição. Ressuscitam
e nós somos arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Os que vieram da grande tribulação, esses mártires aqui, eles aparecem aqui ressuscitando para se juntar conosco, com a igreja, que desce com Cristo. Lembra que nós vimos ontem, com veste de linho, que fala de justiça. A igreja foi chamada para governar com Cristo. Então aparece aqui esses mortos ressuscitando para se juntar conosco. Eles já estavam conosco lá no céu e agora se juntam com a igreja, ressuscitam, se juntam com a igreja para justamente chegar e governar com Cristo, junto com a igreja. Eles se juntam a nós nesse momento. É o que a Bíblia vai mostrar para nós aqui nesse momento. Agora, vamos entender o que é o milênio. Eu vou dar a vocês, se vocês quiserem anotar aí, eu vou mostrar para vocês alguns títulos do milênio na Bíblia. Uma irmã colocou aqui, irmã Andréia, mas no reino milenar de Cristo as pessoas vão morrer. Eu vou chegar lá, vamos lá. Vejam, a Bíblia vai mostrar aqui para nós o seguinte, vejam. Eu vou dar a vocês, se quiserem anotar, anotem alguns títulos do milênio. A Bíblia vai chamar aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 e o versículo 6, a Bíblia vai chamar de 1000 anos, ou seja, literalmente o milênio. Em Mateus, capítulo 19, eu vou ler com vocês, Mateus, capítulo 19, vamos ler aqui, Mateus 19, versículo de número 28. Se quiser ler comigo, me ajuda, vamos ler juntos. Mateus, capítulo 19, versículo de número 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 19, 28, vai dizer o seguinte: E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então vejam, a Bíblia chama também esse período de milênio de regeneração. Em Atos, capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, se quiserem vão anotando esses versículos aí, enquanto a gente estuda junto aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, olha o que diz a palavra, Atos 3, versículos 19 e 20. Atos capítulo 3, versos 19 e 20. Olha como é que a Bíblia vai chamar o milênio. A Bíblia vai chamar o milênio da seguinte forma. A Bíblia diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A Bíblia chama o milênio de tempos de refrigério. Em outra tradução diz tempos da restauração de tudo. Tempos da restauração. A Bíblia vai chamar em Apocalipse, capítulo 11, verso 15, o milênio de reino de Cristo. Reino de Cristo, em Apocalipse, capítulo 11, e o versículo de número 15. E, finalmente, a Bíblia vai chamar em Mateus, capítulo 6, verso 10, a Bíblia vai chamar o milênio de reino dos céus. Eu vou ler aqui com vocês. A Bíblia diz, capítulo 6, verso de número 10, a Bíblia diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. A Bíblia vai chamar de reino dos céus. Mateus capítulo 6, versículo de número 10. A Bíblia vai chamar de reino dos céus. Então vejam, nós estamos aprendendo, a irmã Edna coloca que a pessoa que aceita Jesus na hora da morte é salva. Irmão, essa questão é de Deus, eu não posso julgar isso. Eu não posso dizer que uma pessoa não foi salva na última hora, nem pode dizer quem foi perdido. Isso aí é cada um com Deus. A gente vai saber naquele dia, tá? Uma pessoa pode aparentemente ser uma santa pessoa e a gente ter uma surpresa desagradável. Aquela pessoa, na verdade, não era aquilo. E uma pessoa pode realmente parecer um ímpio, viver, o ladrão da cruz não se arrependeu no último momento. E Jesus não prometeu para ele, você ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Então, pode acontecer. Uma pessoa pode se arrepender na última hora. Deus ajude que sim. Agora vejam, então vou só refrisar aqui, os títulos do milênio, 1000 anos, regeneração, tempos de refrigério, tempos da restauração de tudo, reino de Cristo e reino dos céus. É assim que o milênio é chamado na Bíblia. Agora vamos definir aqui o milênio, se quiser anotar, anote isso que eu vou dar a vocês. Milênio é um período de 1000 anos, no qual Cristo reinará literalmente junto com a igreja, a partir de Jerusalém, e governará
todas as nações verão a glória de Deus, o reino de Cristo. Agora, quais são as características do milênio? Quais são as características do milênio? Teve gente me fazendo pergunta aí, como é que vai ser? As pessoas vão morrer? Vamos agora ver as características do milênio. Número 1. Todas as armas de destruição serão transformadas em instrumentos agrícolas. Número 1. Todas as armas de destruição serão transformadas em instrumentos agrícolas. Ou seja, vejam, as nações gastam por ano, encabeçada pelos Estados Unidos, que é o que gasta mais, gastam trilhões de dólares com armamento e manutenção de exército. As nações gastam trilhões de dólares todos os anos com isso. Trilhões, é muito dinheiro. Agora você imagina, o mundo está sendo restaurado depois de todos os flagelos que Deus mandou. E agora, em vez de investir em armamento e exército, começa a se investir em alimento, em prosperidade. Eu vou mostrar para vocês, olha, isso está escrito em Isaías capítulo 2. Se quiser ler comigo, vamos ler. Isaías capítulo de número 2. Isaías capítulo 2 e o versículo de número 4. A Bíblia vai dizer: e ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. O milênio será marcado como um tempo de restauração de todas as coisas na terra. Depois de perdas, depois de destruição, mortes, agora o mundo começa a viver uma nova fase, um novo tempo. Olha o que diz a Bíblia sobre isso também em Miqueias, capítulo 4, versículo 3. Se você pode, abra a sua Bíblia. Vamos passear um pouquinho na Bíblia. Vamos deixar a Bíblia falar. Miqueias, capítulo 4, verso de número 3. Eu tô com a Bíblia pequenininha aqui, irmão. Aí às vezes é complicado para achar tudo. Miqueias capítulo 4, versículo de número 3. A Bíblia diz: e julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações, até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Novamente o texto é repetido na profecia em Miqueias. Uma irmã coloca, a irmã André coloca aqui, vamos supor, com a igreja, vamos subir e meu marido não, se ele se arrepender e aceitar Jesus, ele vai para o céu? Ó, claro, se ele se converter, com certeza. Vamos lá. Então vejam, primeira característica do milênio. Durante o período do milênio, o diabo preso por 1000 anos, Jesus governando na terra, literalmente, todo o investimento financeiro não mais será maciçamente de trilhões de dólares para guerras ou para armamento, mas será investido para alimentação e prosperidade. Segunda característica do milênio, Isaías capítulo 11, versículos 6 ao 9, os animais ferozes ficarão mansos. Isaías capítulo 6, olha o que diz a palavra. Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 11, versos 6 ao 9. Olha o que diz a palavra. Isaías 11, versos 6 ao 9. A Bíblia diz: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia e ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então vejam, toda a terra verá agora os animais mansos.
É como se fosse uma volta ao que foi o Jardim do Éden. É como se o projeto que Deus tinha com Adão e com as suas gerações, sua descendência, agora venha a ter efeito. Então, segunda característica do milênio, os animais ferozes ficarão mansos. Uma outra característica tremenda do milênio, se você pode, Isaías 35, Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Terceira característica do milênio, Isaías capítulo 35, versículos 5 ao 6. A Bíblia diz: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Olha que coisa linda. Olha que lindo que Deus mostra para nós aqui. Ou seja, muitas das pestes, doenças que nós conhecemos agora estarão extintas. Muitas das doenças que atingem, que matam todos os anos milhares e milhares de pessoas, e somando matam milhões de pessoas todos os anos, desaparecerão. Veja, hoje a gente tem o câncer como uma das grandes causas de morte no planeta, o câncer, com todos os tipos de câncer. Você imagina que naquele tempo do milênio o câncer vai desaparecer. Então muitas pessoas deixarão de morrer como morriam antes de câncer. Imagina, as pessoas morrem hoje, por exemplo, de gripe. A gripe matou quase 600 mil pessoas ano passado. Não estou falando de coronavírus, não, estou falando de gripe comum. Ano passado, a gripe matou quase 600 mil pessoas no planeta, o que dá mais ou menos 50 mil pessoas por mês. É uma verdadeira pandemia se comparar com o coronavírus. Então, vejam, imagine a gripe sendo banida, as pessoas não ficando mais gripadas. Agora, vejam, nós vimos aqui, as armas de destruição serão transformadas, todo investimento militar será revertido para a agricultura. Segundo, os animais ferozes ficarão mansos. Terceiro, nós vimos aqui que as enfermidades serão banidas. Então, só com isso, imagine quantas pessoas deixarão de morrer. Quarto lugar, a Bíblia mostra em Isaías, capítulo 65. Olha que lindo. Isaías 65, verso de número 22. Se você pode, leia comigo esse texto. Isaías 65, verso de número 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías 65, versículo 22, a Bíblia diz: não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Então, o homem vai voltar. Então, quarta característica do milênio, a humanidade agora vivendo na presença de Deus, vivendo governada de forma teocrática, ou seja, governada diretamente por Jesus, os homens voltarão a viver como árvores. Lembre que na criação, as pessoas viviam mais de 900 anos. Depois, conforme o pecado, a vida humana foi regredindo. Isso foi providencial. Você imagina Hitler vivendo 1000 anos? Já pensou se Hitler tivesse vivido como Matusalém? 969 anos? Já pensou um cara dessa estirpe vivendo 800 anos? Você imagina a desgraça que o mundo já teria acabado. Pessoas como ele tivessem vivido tanto. Você imagina Stalin vivendo 500 anos? Você imagina uma situação dessa? Então, você imagina líderes, ditadores, terroristas, absolutistas, vivendo aí 300 anos que seja. Você imagina a desgraça que seria no planeta Terra? Então, com a chegada do milênio, os homens voltarão a viver muito como aconteceu no início, nos primeiros tempos, antes do dilúvio. Como aconteceu, veja que o último homem na Bíblia a viver muito foi Noé. Noé viveu bastante tempo. Noé quase chegou ao tempo de Abraão. Noé não viveu o tempo de Abraão, mas o filho dele, Sem, viveu. Sem foi contemporâneo de Abraão. Sem foi, na verdade, um dos últimos a viver tanto tempo. Mas Noé viveu bem mais que Sem. Então, vejam, a quarta característica, os homens voltarão a viver muito. Então,
a morte vai estar em pequeníssima escala. As pessoas voltarão a viver absurdamente bastante. Pessoas vão viver séculos. Tem gente perguntando aqui se vai ter dinheiro nesse tempo. Claro, o mundo vai viver normal, as coisas vão viver normal. Ao contrário, queridos, o reino de Cristo na terra não será um reino marcado pela volta de pessoas andando sem eletricidade, pessoas vivendo de forma medieval. O mundo vai conhecer, e eu vou mostrar para vocês agora a próxima característica do milênio. O mundo vai conhecer, na verdade, tudo que não conheceu até hoje. Você sabe que a maioria das grandes descobertas científicas foram acidentais. Então você imagina o que o homem não descobriu, porque Deus, graças a Deus, não deixou, que teria talvez até acabado com o planeta antes. Tem gente colocando várias perguntas aqui, mas eu estou respondendo aos poucos e vou respondendo cada uma. Olha só, vamos lá. A próxima característica do milênio. A característica do milênio. Vejam, a Bíblia vai dizer para nós o quê? Isaías 11, versículos 6 ao 9. Olha que texto lindo. Isaías 11, versículos 6 ao 9. Faço questão de ler essa passagem com vocês aqui, olha. Isaías 11, versículos 6 ao 9. A Bíblia diz, vamos ler logo o 9, que nós já lemos esse verso antes. O 9 diz, não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Queridos, você imagina que tempo será esse o milênio, onde a Bíblia mostra que toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Meu Deus do céu, você imagina como isso vai revolucionar a ciência, vai revolucionar os saberes. Você imagina a evolução, a seleção natural de Darwin, a evolução das espécies. Por exemplo, a girafa tem pescoço comprido porque para sobreviver no ambiente, cresceu o pescoço para comer as folhas mais altas, e etc. Você imagina, tudo isso vai ser jogado na lata do lixo. O conhecimento verdadeiro, universal, será revelado em muitos pontos à humanidade. Coisas que nós não descobrimos até hoje e Deus vai revelar. Você imagina, queridos, o milênio não será um tempo de retrocesso científico, mas será um tempo de avanço sobrenatural no milênio. Você imagina o avanço sobrenatural, científico em todas as áreas que o homem vai viver. Nesse tempo serão coisas formidáveis, assombrosas. A humanidade, imagina, toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Você imagina o que significa isso em sua plenitude. O meu amigo, irmão Franco, lá do Espírito Santo, está perguntando, e as pessoas se casarão, terão filhos no milênio? Não a igreja, nós não sabemos, veja, nós não sabemos tudo sobre a vida da igreja nesse período. Mas o que Jesus deixa claro para nós, que após o arrebatamento, não se casam nem se dão em casamento, são como os anjos. Então, nós não sabemos tudo que tem a ver com a esfera da existência da igreja nesse momento de milênio. O que nós sabemos é que estaremos sempre com Cristo e governando com Ele. E se continuar como estava no céu, nós não teremos essa relação com o planeta, essa relação de família, de sexo e procriação. Mas o mundo não. Pessoas nascerão no milênio. Pessoas viverão no milênio e a vida continuará seu curso no milênio. Vejam. Agora vamos lá. Olha o que diz mais. Então vejam, só recapitulando rapidamente para vocês. Então vamos entender aqui o milênio. Eu já dei os títulos do milênio e mostrei para vocês algumas características do milênio. As armas ou todo o investimento maciço em destruição, todo o investimento maciço em armamento militar será revertido e vai ser revertido para alimentação, para prosperidade. As pessoas vão trabalhar no milênio, o mundo vai ser moderno como nunca foi. O mundo vai alcançar o seu máximo, o seu ápice nesse momento. Lembre, o trabalho não é uma invenção do diabo. O trabalho não é uma consequência do pecado. Deus colocou Adão para trabalhar no Jardim do Éden. Mandou ele dar nome a tudo, cuidar do jardim. Então o trabalho não é uma consequência do pecado. O trabalho
é um princípio de vida criado por Deus, tá? A escravidão é uma consequência do pecado. Agora, então nós vimos, além disso, que os animais serão mansos, nós vimos que as enfermidades serão banidas, nós vimos que o homem voltará a viver séculos, como aconteceu no tempo do início da história do homem, e toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Então se preparem, coisas que agora são só imaginação, vão ser realidade no milênio, a nível de tecnologia, a nível de transporte, a nível de comunicação. Irmão, a gente não tem ideia do que vai acontecer. Você imagina, irmão, por exemplo, do ponto de vista espiritual, você imagina o melhor culto da sua vida. Você imagina agora isso multiplicado por 1 milhão. É mais ou menos o que acontece no milênio. Toda a terra vivendo a presença de Deus. Porque quando a Bíblia diz que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, essa profecia até hoje ela não se cumpriu. Ela só se cumpriu parcialmente. Ou seja, ela cumpriu em parte. Aonde? Aonde é que o Espírito Santo se derramou? Na igreja. Mas nesse tempo do milênio, toda a terra será cheia da presença do Espírito Santo. Irmãos, você imagina o quão tremendo será esse tempo. A igreja estará com Cristo. Nós estaremos com Cristo nesse momento. Repito, nós não sabemos tudo que envolve a esfera de vida da igreja, porque Deus não diz. Por exemplo, nós casaremos, o que nós sabemos nesse momento, que após o arrebatamento, o justo não casa. Nós seremos como os anjos. Nós sabemos que governaremos com Cristo e estaremos sempre com Ele. O que passa disso nós não sabemos, é mistério. Nós saberemos quando chegar aqui nesse momento, tá? Agora, imagine que coisa tremenda será o milênio. Coisa tremenda. 1000 anos o mundo governado por Cristo. Que tremendo será o milênio. Agora vejam, vamos avançar aqui um pouquinho e a gente vai poder pegar um outro ponto interessante do capítulo 20. Olha o que diz aqui no capítulo 20 do Apocalipse. A Bíblia diz o seguinte, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, está falando de Jerusalém. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Vamos entender essa passagem aqui, vamos por parte. Vamos lá. Os 1000 anos se acabam, verso 7. A Bíblia diz que acabam-se os 1000 anos e o diabo é solto. Aí fica a ideia do seguinte, vejam. Por que o diabo é solto nesse período? Uma das maiores causas de justificativas do problema da humanidade, do erro do homem, do fracasso da humanidade, sempre foi atribuída ao diabo. A culpa é do diabo. Se o diabo não tivesse feito isso, o inimigo é terrível, o diabo está atacando. Sempre foi o diabo. Só que agora, olha o que acontece. O mundo está vivendo 1000 anos governado por Jesus. Saúde, longevidade, educação, prosperidade em todas as áreas, a presença de Deus, a alegria verdadeira. Imagine, praticamente zero os índices de criminalidade, de assassinatos e roubos. O mundo vivendo uma realidade tão sonhada e desejada a nível global que nunca se experimentou. Ninguém passando fome, ninguém sofrendo com frio, ninguém passando qualquer tipo de necessidade ou privação. O mundo sendo cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo. Você imagina tudo isso? 1000 anos. Veja que a história do Brasil tem pouco mais de 500 anos. Você imagina o dobro disso. 1000 anos da presença de Deus literalmente governando tudo. E agora, de repente, o diabo é solto. E a Bíblia diz para nós: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Lembrem, quando a Bíblia fala de 4 cantos da terra, eu já expliquei isso em outro vídeo anterior.
Aqui os inimigos da Bíblia vão olhar para você e vão dizer, tá vendo? A Bíblia é um livro medieval mesmo, né? Porque Deus não sabia que a Terra era redonda, tá? Na época achavam que a Terra era quadrada, tá vendo? A Bíblia é livro de homem. Mentira, isso não é verdade. Deus nunca disse com essa passagem e a outra que nós vimos anteriormente que a Terra é redonda, é quadrada. O que Deus está apontando aqui são os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Os 4 cantos da Terra. São os pontos cardeais. E não que a Terra fosse quadrada. Então vejam, a Bíblia diz que sairá enganar as nações, verso 8, sobre os 4 cantos da Terra. E aí, a Bíblia fala de Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, ou seja, uma multidão enorme, para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Vejam, eles vêm, em outra passagem, como Ezequiel vai explicar que Gog e Magog vem do norte. Então acredita-se que a gente não sabe exatamente quem é. A Bíblia diz que eles saem enganar pelos 4 cantos da terra. Acredita-se que Gog e Magog, se for vindo do norte, a gente esteja olhando para a região da Turquia, olhando agora para a Rússia, olhando para as nações que vêm nessa direção. Lembre que estamos olhando para uma época que não tinha viagem de avião, as pessoas vinham por terra. Então, olhando para o norte de Israel, a gente estaria olhando aí para a Rússia, para a Turquia, que na época era a região da Ásia Menor, toda a Turquia, Rússia, países dessa região enormes, fortes, imagine. É por isso que a Bíblia fala que são como a areia do mar, os exércitos. Imagina tudo isso acontecendo. Aí vem, mas esse não é nem um ponto, porque isso é uma especulação. A gente está imaginando aqui, conversando aqui, supondo o que pode ser. Agora, qual é a grande lição disso? E eu vou até tirar o óculos, que você preste bem atenção, olhe bem nos meus olhos. Eu quero explicar para você isso, olho no olho. E repito, as pessoas sempre culparam o diabo pelas mazelas do mundo, pelo mundo ser o que o mundo é, ao ponto de algumas pessoas afirmarem o inferno é aqui. Agora imagina, mesmo o diabo preso por 1000 anos e tendo saúde, prosperidade, educação, infraestrutura, tecnologia de ponta, como nunca se viu na história. Todo mundo tendo tudo. E basta o diabo ser solto. E uma multidão que não tem número, como a areia do mar. Estamos falando aqui de milhões de pessoas. Seguem facilmente o diabo para se rebelar contra Deus. Para se rebelar contra Jesus, contra o governo dele na terra. Qual é a lição que nós vamos tirar disso? Eu vi uma irmã, eu postei uma coisa no Facebook sobre o coronavírus e ela colocou o seguinte, ela falou, o maior vírus não é a epidemia, é o ser humano. Pessoas são capazes de explorar o outro nessa hora. Pessoas são capazes de tirar vantagem política nessa hora. Pessoas são capazes de ver o outro morrer para se dar bem. São capazes de tudo. O que Deus vai mostrar aqui, com essa situação, com o diabo sendo solto, que o maior problema do homem não é o inferno. O maior problema do homem não são os demônios. Há potestades, há demônio. O maior problema do homem não é Satanás. O maior problema do homem é o próprio homem. Você pode pegar uma pessoa agora e amarrar ele e vendar os olhos e amordaçar. Ele não poder falar, não ver e se mover. E alguém chegar e falar assim, ele fez alguma coisa errada? E alguém fala assim, não, está em santidade aí, não fez nada de errado. Mas no coração está dizendo, na hora que me soltar, eu mato esse desgraçado. Ou seja, ele está em pecado. O coração dele está alimentando vingança. Embora esteja vendado, amordaçado e amarrado. No coração dele, ele pecou. O maior problema sabe, a gente vai numa coisa mais profunda e entender que a culpa não é do diabo tudo. Que o problema do homem não é o diabo. O problema é o próprio homem. A Bíblia diz que nada nos separará do amor de Cristo. Ninguém, nem o diabo, tem o poder de te separar de Cristo. A Bíblia diz que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nada. Só você pode separar a si mesmo do amor de Cristo. Só você. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte: significa que a tua maior guerra é a guerra invisível, é a guerra que está aqui dentro da tua natureza, é a guerra que você confronta aqui dentro da carne contra o espírito. E essa guerra não pode terminar em morte, essa guerra não pode terminar em desânimo, essa guerra não pode terminar com uma vida dupla, essa guerra não pode terminar com um pecado escondido, essa guerra não pode terminar com você sendo destruído e indo para o inferno. Deus te colocou aqui para ver esse vídeo, para receber mais do que informações teológicas, mais do que filosofia, mais do que lições ou discussões sobre teses, sobre linhas de visão e pensamento sobre determinadas passagens do Apocalipse. Não é isso que Deus mandou fazer aqui. Minha missão aqui é arrebatar pessoas do fogo. Minha missão aqui é dizer: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A minha missão é levar você a experimentar um arrependimento genuíno e verdadeiro, de verdade, de renúncia, e uma entrega total e absoluta ao Cristo que morreu e ressuscitou e que em breve voltará. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esta é, sem sombra de dúvida, a lição mais terrível que nós vamos aprender no Apocalipse. O diabo é solto e muitas pessoas o seguem, porque o problema do homem é o próprio homem. Enquanto você não vencer você, o teu problema não adianta botar a culpa em A e B. Enquanto você não vencer você não pode viver um grande avivamento. E eu termino aqui o capítulo 20, vejam. Depois disso, talvez venha o mais forte de tudo, o juízo final. Eu paro até um minuto aqui, porque é tão forte isso aqui, muito mais do que as pragas, muito mais do que tudo que nós vimos, abertura dos selos, toque de trombetas, derramamento das taças, mais forte que tudo. A Bíblia diz, do versículo 11 em diante do capítulo 20, e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Você imagina, Deus senta no trono e some na frente dele os céus e a terra. E a Bíblia diz, e vi os mortos grandes e pequenos, pessoas poderosas e pessoas simples, que estavam diante do trono. E a Bíblia diz, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou seja, a obra de cada um está escrita e registrada para Deus. Nada passou desapercebido. E entendo o que isso significa. Significa dizer para você que uma pessoa pode até esquecer o erro que fez, mas Deus não esqueceu. Tempo não apaga pecado. O que apaga pecado é o sangue do Cordeiro. O que apaga pecado é Jesus. Tempo não apaga pecado. Você imagina? E a Bíblia diz, olha só, e a Bíblia diz, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Você imagina? Alguém que passou como uma pessoa correta, íntegra, de repente começa como se fosse uma tela de cinema, todo o seu pecado, toda a sua história passar na sua frente. Tudo começa a passar naquele momento. Você começa, imagine alguém que passou a vida toda com uma vida dupla, escondida, e de repente todo o seu pecado, toda a sua prostituição, todos os seus erros começam a passar. Tudo que parecia oculto, ninguém viu, ninguém soube, e agora tudo começa a passar estampado na sua frente. A Bíblia diz no verso 13, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras.
E a Bíblia diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Imagine. Imagine bilhões e bilhões de pessoas em pé diante do trono. Cada um começa a ver a sua história, a sua vida e seus pecados passarem ali. Os que aparecem aqui sendo ressuscitados para prestar contas não são os salvos. Esse julgamento aqui é do ímpio. O julgamento do juízo final são dos ímpios. Então imagine, os líderes das grandes seitas que enganaram multidões. Parece que eu estou vendo. Começam a vir todos naquele momento, um após o outro. Eu lembro aqui de uma pregação que eu ouvi na minha adolescência, há uns 25 anos atrás. Eu lembro de uma pregação que eu ouvi na minha adolescência. E o pastor disse que encaixava essa passagem aqui com aquele texto de Paulo, quando diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu imagino, naquele momento, os ateus, que disseram que religião era uma invenção do ser humano para lidar com seus problemas. Imagine os filósofos que disseram que cristianismo é uma muleta que o ser humano usa para poder lidar com seus males existenciais. Todos esses ateus de joelhos, de cabeça baixa, gritando, e vão ter que dizer: Jesus, tu és Senhor, para a glória de Deus Pai. Imagine os cantores que aglomeraram multidões por onde passaram, que fizeram pactos malignos para ter fama, dinheiro e sucesso. Cantores que aglomeraram além de multidões, marcaram suas apresentações, sua caminhada com deboches a Cristo, com insultos ao cristianismo e à Bíblia, que diziam que Jesus é o diabo, que Jesus é isso e aquilo. Você imagina, estarão todos de joelho dobrado naquele momento. Seus pecados estarão expostos diante de si e vão ter que dizer: Jesus, tu és Senhor, para a glória de Deus Pai. Imagine naquele momento os líderes das grandes seitas, como eu disse há pouco, um por um: Confúcio, Maomé, Allan Kardec. Imagine todos eles de joelhos dobrados. Vão ter que olhar e dizer: Jesus, tu és Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, por último, você imagina o próprio Satanás, aquele que deu poder à besta e ao falso profeta, aquele que é apresentado também no Apocalipse como o dragão, aquele que perseguiu os santos, aquele que agora aparece dando força a Gog e Magog para perseguir e tentar destruir o reino de Cristo na terra, em Jerusalém. Imagine a antiga serpente que enganou Adão e Eva. Ele vai vir e vai ter que dobrar os joelhos. Ele que Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ele mesmo que se rebelou e trouxe com ele a terça parte dos anjos, vai ter que dobrar os joelhos e dizer: Jesus, tu és Senhor, para a glória de Deus Pai. E a Bíblia diz, versículo 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu pergunto,
diante de tudo que nós lemos agora, quem pode sentir o peso da humanidade perdida nesse momento? Quem pode nesse momento sentir o que Deus sente por cada vida, por cada alma, por cada pessoa? O que eu li aqui é tão sério, e o que eu li aqui não cabe interpretação, é literal. Nesse dia, todos os ímpios serão lançados no lago de fogo. A Bíblia chama de segunda morte. Eu quero convidar você agora por um momento a orarmos por cada pessoa, por cada vida que ainda não teve encontro com Jesus. Mesmo aqueles que perseguem o Evangelho, mesmo aqueles que falam mal do cristianismo, mesmo aqueles que dizem que nunca pisarão numa igreja, mesmo aqueles que odeiam a nossa fé, mesmo aqueles que estão enganados em seitas falsas. Eu quero convidar você a orar agora. Não cabe a mim e nem a você julgar quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Mas o que eu li, junto com você aqui, é fiel e verdadeiro. Cada vírgula se cumprirá, cada letra é verdade. Eu quero, junto com você, orar pela sua família, pelas pessoas da sua casa que ainda não encontraram Jesus, pelas pessoas da sua família que estão afastadas do caminho do Senhor, pelas, quem sabe, o seu marido ou sua esposa. Orar agora, nesse momento, por cada vida que precisa de salvação. Fica comigo um pouco mais nessa live. Eu te convido a orarmos juntos agora, nesse momento. Senhor, Senhor, Deus e Pai, eu oro nesse momento, Senhor, por cada pessoa, por cada vida, por cada homem, por cada mulher. Eu oro nesta hora, Senhor, por cada pessoa que está afastada do teu caminho. Eu oro agora por cada familiar de quem está me acompanhando agora nesse vídeo. Eu te peço, ó Deus, tu é aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Salva, Deus. Livra. Ainda há tempo. Assim como Noé levou 120 anos até que a porta da arca fechou. Ainda há tempo, Deus, de almas serem salvas. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, deste marido, desta esposa, deste filho, deste cunhado, desta mãe e pai. Salva, Senhor. Cria situações, cria circunstâncias para que o teu nome seja glorificado e haja salvação de almas. Pessoas que estão me vendo agora nesse vídeo que estavam afastados do teu caminho ou que eram apenas, entre aspas, amigos do Evangelho. Mas agora, aonde você está, entrega a tua vida a Jesus. Não espere mais. Não hesite. Porque o que eu tenho ministrado aqui é fiel e verdadeiro e se cumprirá no seu tempo e não falhará. Tão certo como o Senhor vive, essa palavra não cairá por terra, mas cumprirá todo o seu propósito e o seu desígnio. Ô Espírito Santo, faz a obra. Eu oro por cada um, por cada familiar. A minha única oração, meu único pedido final é eu e você, cada um que está comigo aqui agora, Senhor, que ninguém se perca. Que ninguém se perca. Que ninguém se perca. Que nós possamos entrar no céu pelas portas naquele dia e que possamos dizer hoje, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Como você se sente depois de ouvir, de ler, de acompanhar e de receber toda essa revelação? Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, não perca amanhã. Amanhã vai ser a última live sobre Apocalipse.
Eu tenho 2 capítulos ainda com você, o 21 e o 22. Amanhã vai ser tremendo, vai ser forte amanhã. Vai ser nossas últimas 2 lives, nossos últimos 2 capítulos, a última live aqui sobre Apocalipse. Espalha para todo mundo, chama todo mundo, não falta, não perde. Nós vamos estar juntos aqui amanhã. Daqui a pouquinho esse vídeo já vai estar lá no YouTube. Você pode assistir novamente, pode compartilhar com outras pessoas. Por favor, se inscreve lá no nosso canal, você que não se inscreveu ainda. Só falta agora 120 pessoas para eu chegar a 2.000 inscritos lá no canal no YouTube. Se inscreve lá em nosso canal, dê o like, curta nossos vídeos, etc. Eu conto com você. Tudo que temos ministrado aqui é verdade e vai acontecer. Você sabe que é verdade. Por isso que Deus abençoe você e a sua casa. Amanhã nós temos um último encontro marcado aqui. Agora eu estou lembrando aqui, amanhã é domingo. Como muitas igrejas fazem culto online, deixa eu falar isso para vocês aqui. Não perde essa informação. Como amanhã é domingo, e eu também vou pregar amanhã. Amanhã eu estou pregando à noite em culto online. Eu vou direto para a igreja para ministrar lá. O que eu quero combinar com vocês? Amanhã eu vou entrar aqui, não às 9 horas. Eu vou estar entrando aqui às 10 horas da noite. 22 horas. Às 22 horas eu vou estar entrando aqui, tá bom? E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos amanhã finalizar esses 2 capítulos e eu vou tirar os últimos 20 minutos da live aqui, só para bater um bate-bola com vocês aqui, para tirar dúvidas. Vocês fazerem perguntas e a gente ir respondendo, tá bom? Então, amanhã, 10 horas da noite, 22 horas. Eu não vou estar aqui às 9 horas. Eu vou estar pregando aqui perto e eu volto para cá. E eu chego a tempo e 10 horas a gente começa, tá bom? Todo mundo aí pegou certinho? Então, 10 horas da noite, eu vou estar entrando amanhã. E aí dá para todo mundo participar também do culto da sua igreja, quem vai participar. E a gente vai estar junto aqui amanhã. Tá bom? Irmã Fabiane, Teles, todo mundo tá aí, irmã Elaine, irmã Andréa Costa, tá ok? Às 22 horas a gente vai estar entrando aqui com vocês ao vivo. Que Deus abençoe vocês e que possamos dormir hoje como se Cristo voltasse a qualquer momento. Deus abençoe vocês. Até amanhã, em nome de Jesus.